Olá, meu nome é Bruna Portela. Hoje eu vou dar início ao estudo da matéria Gestão e Organização das Instituições Jurídicas. Bom, para nós darmos início ao estudo da disciplina, vai ser muito importante nós conceituarmos o que vem a ser instituições jurídicas. Por isso eu trouxe para vocês o conceito de instituição jurídica. O que são instituições jurídicas? Para a gente futuramente, ao decorrer dos nossos estudos, nós adentrarmos nas questões de gestão e organização. O que são instituições jurídicas? Instituições jurídicas são um conjunto de práticas juridicamente determinadas pelas normas jurídicas indicadas como válidas, segundo critérios aceitos pela autoridade. Representam uma atitude, uma ação no sentido de aceitação e de aplicação de um conjunto específico de regras. Portanto, com esse conceito, nós temos que instituição jurídica vem a ser a ação, a prática de aceitação e de aplicação de um conjunto de normas. Instituição jurídica não se confunde com as normas jurídicas propriamente ditas. As instituições jurídicas dizem respeito à prática dessas normas. Eu trouxe para vocês alguns exemplos do que vem a ser instituição jurídica. Como exemplo de instituição jurídica, nós temos os contratos, o direito à propriedade, o parlamento e a presidência da República. Esses exemplos aqui, como por exemplo a Presidência da República, ela é uma instituição jurídica e ela é derivada de uma norma jurídica, a Constituição Federal no caso. A Constituição Federal prevê a existência da instituição jurídica Presidência da República, assim como prevê o Congresso Nacional, Senado, Câmara de Deputados. O Código Civil prevê a existência de inúmeras modalidades de contrato. Então, os contratos são uma instituição jurídica que deriva de uma norma, que no caso é o Código Civil, ou também pode ser o Código de Defesa do Consumidor, quando a gente está falando de contratos consumeristas, e assim são as instituições jurídicas. São práticas e ações de normas jurídicas. Eu trouxe para vocês aqui dois conceitos de dois estudiosos e doutrinadores que trazem o conceito de instituição jurídica. São dois conceitos bastante importantes para a gente que tenha uma sede do que vem a ser instituição jurídica. Na perspectiva interna de Herbert, ele diz que a instituição jurídica é uma atitude prática de aceitação das regras, o que não implica que as pessoas aceitem essas regras ou que aceitem a sua legitimidade moral, apenas que estão dispostas a guiar e avaliar condutas de acordo com essas regras. Tal perspectiva é, na verdade, um comprometimento expresso pela atitude prática de conformar o comportamento do indivíduo de acordo com o que determinam as regras jurídicas. Bom, a perspectiva interna de Herbert, ela nada mais é do que o conceito que nós trouxemos para vocês de instituição jurídica, que é uma ação, uma prática, uma atitude, porém ele vai para o campo mais subjetivo, de que não necessariamente quem aplica, quem faz parte da instituição jurídica e quem aplica e pratica as normas jurídicas, elas vão necessariamente aceitar a legitimidade dessa norma. Elas simplesmente fazem um acordo de comprometimento a seguir essas regras. Essa é a perspectiva interna de Herbert. Agora, quanto à perspectiva do neo-institucionalismo, que também é importante trazer aqui para vocês, ele não é uma simples conceituação do que vem a ser instituição jurídica. Ele já é uma visão neo-institucional, uma visão nova, moderna de instituição, que é traçada por McCartney. Normas sociais comuns devem girar em torno de preferências compartilhadas,
por certos modos de ação possível em detrimento de outras. É somente a determinação de buscar a conformidade de ações reais com os modelos já pré-concebidos, que se é possível construir uma norma de conduta. Portanto, ele entra para a questão de normas sociais, sem, contudo, deixar de considerar também as instituições jurídicas como atitude, como ação e como prática de normas jurídicas. Diante dessa introdução, do conceito do que vem a ser instituição jurídica e também das duas perspectivas que eu trouxe para vocês de instituição jurídica, nós chegamos a um denominador comum, que são esses pontos aqui, que eu vou ler com vocês. A instituição jurídica, portanto, diante de tudo que a gente já viu, elas se referem a relações jurídicas, como eu citei o exemplo de contrato, presidência, etc. Ela trata-se da operalização de uma vontade jurídica, mediante um processo de consolidação por meio do poder de vinculação estabelecido através do direito. Ou seja, a instituição jurídica ela tem como fim operalizar o direito e as normas jurídicas. Se originam através de normas jurídicas, elas são prestações de serviço, porque são a operalização. Isoladamente, essas instituições, elas constituem partes do processo político. Contudo, de forma conjunta, elas articulam-se e formam uma ordem jurídica em si. Bom, com a instituição jurídica, nós acabamos tendo, a maioria delas, grandes desafios que devem ser superados por essas instituições. Hoje, o maior desafio das instituições jurídicas na modernidade é a busca pela melhoria na qualidade e na celeridade dos seus serviços. Para que as instituições jurídicas consigam superar esse desafio e esses obstáculos de melhoria e de qualidade, a gente indica a utilização de ferramentas e de técnicas de gestão e de organização, que são inclusive o tópico dessa matéria, que é gestão e organização das instituições. Mas a gente vai estudar de forma detalhada essas ferramentas e essas técnicas especificamente aplicadas às instituições mais à frente. A gente só precisa saber que existem desafios e que esse desafio é busca de melhoria da qualidade e da celeridade e que essas ferramentas a gente vai estudar para que a gente tenha uma melhor qualidade nas prestações de serviços das instituições jurídicas. Bom, a gente encerra a matéria, eu vi com vocês o que vem a ser o conceito de instituição jurídica. Nós vimos dois pensamentos doutrinários sobre instituição jurídica e nós vimos também a questão do desafio que uma instituição jurídica deve superar. Mais à frente, nós estudaremos as ferramentas e as técnicas de gestão e de organização para que esses desafios sejam superados e para que o objetivo da instituição jurídica seja alcançado. Eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida. Eu agradeço muito a atenção e eu espero vocês no próximo encontro. Um beijo, tchau, tchau!